O Demerge é um dos eventos mais aguardados da história da rede da Ethereum e promete alterar o Ethereum do formato de Proof of Work para Proof of Stake. Mas pouquíssimas pessoas entendem de forma didática como esse evento vai funcionar e também quais são os indícios que a gente tem que acompanhar para saber quando ele irá ocorrer. Decidi gravar esse vídeo que eu vou explicar em mais detalhes tanto sobre o roadmap da Ethereum, sobre quais serão os impactos do Demerge nesse ativo. O Demerge promete ser uma das principais atualizações e um dos principais pontos em relação a Ethereum 2.0. Poucas pessoas entendem como está sendo a cronologia de tudo isso, e hoje eu quero explicar de forma mais detalhada de quando vai acontecer o Demerge e quando vai ser o seu real impacto para a blockchain da Ethereum. Para a gente compreender o Demerge, primeiro é importante a gente voltar no início da história do Ethereum 2.0. Então, em dezembro de 2020, a gente teve um anúncio do contrato inteligente que iniciava o processo de staking do Ethereum. E, felizmente, esse contrato recebeu ali o stake suficiente para o início da Beacon Chain. O que é a Beacon Chain? Ela vai ser a principal blockchain da rede da Ethereum, mas hoje ela é uma blockchain paralela à rede da Ethereum, em que você está fazendo os testes necessários e o formato necessário para a implementação do Ethereum 2.0. Então, no futuro, a Beacon Chain vai se unir com a Ethereum Mainnet, e esse é o evento que a gente chama de Demerge. Mas, para a gente compreender, depois que a gente criou a Beacon Chain, foi necessário ali alguns ajustes para que tanto os validadores da rede quanto as transações e informações realmente estivessem validadas para quando a gente fazer esse grande evento, isso não impactar de forma negativa a rede do Ethereum. Para compreender aí como está, né, a expectativa em relação ao Demerge, é legal também comentar que em outubro desse ano a gente teve o Hard Fork Alteri. Para quem não conhece o termo Hard Fork, basicamente ele consiste numa mudança brusca em relação à rede. No caso da Ethereum, são mudanças bruscas programadas que, no fundo, ela estava sendo ali todo um processo de preparação para sincronizar todos os validadores da rede da Beacon Chain e também permitir que pessoas que não fossem validadores, ou seja, que não tivessem ali o capital necessário para serem validadores, também tivessem acesso aos dados e à informação daquela blockchain. Isso daí foi o ponto quase que final para a gente ver de fato o Demerge. Mas também vai ocorrer uma última alteração na rede da Ethereum, que vai ser o delay da bomba de dificuldade da Ethereum. Para entender isso, o que acontece? Hoje a rede da Ethereum ela funciona no formato de Proof of Work. Inclusive, se você não sabe o que é isso, nem o que são algoritmos de consenso, vou deixar um vídeo aqui no card para você entender informações mais detalhadas. Mas enfim, o Proof of Work é um modelo de validação baseado, né, na energia computacional. E ele ali tem um certo custo econômico, uma necessidade de recompensas altas para os seus validadores. O que acontece é que quando ele for finalizado, ele vai ser finalizado através de uma bomba de dificuldade, que basicamente é um modelo em que a rede da Ethereum vai se tornar tão difícil, mas tão difícil de você se tornar um validador, que vai se tornar economicamente inviável para você validar as operações da rede da Ethereum através do Proof of Work. E nesse momento que ocorrerá o que a gente chama de Demerge, que é a junção da rede da Ethereum com a Beacon Chain e, por consequência, a transição do algoritmo de consenso da rede da Ethereum do Proof of Work para o Proof of Stake, que é um formato de validação mais otimizado do ponto de vista de energia, utilizando ali os próprios ativos da rede. A bomba de dificuldade ela vai ter o seu processo de delay agora em dezembro desse ano e provavelmente ela vai ficar ali inativa até julho do ano que vem. Isso nos dá um parâmetro de mais ou menos de quando vai acontecer o Demerge, que de acordo com o time ali da Ethereum, dos seus desenvolvedores, está programado para ocorrer entre fevereiro e março. A gente ainda não tem uma data oficial, mas é o que é a expectativa desse time. E aí é importante, né, para a gente até conseguir definir quando isso de fato ocorrerá, estar acompanhando muito os testnets que devem começar a acontecer agora, que vão ser momentos de validação em outras redes do formato de Proof of Stake. E por que o Demerge é um fato tão importante para a rede da Ethereum? Além de marcar o meio da Ethereum 2.0, que promete ser a principal atualização para gerar escalabilidade, segurança e descentralização para a blockchain da Ethereum, esse formato também vai fazer que ocorra uma redução significativa da quantidade de ativos emitidos na rede da Ethereum. Atualmente, a cada bloco minerado são emitidos 2 Ethers como recompensa para os mineradores, além da quantidade de capital que também está sendo emitido através do staking. Quando a gente tiver o Demerge, esses 2 Ethers pararão de ser emitidos. Com isso, a política monetária da Ethereum vai se tornar ainda menos inflacionária. E agora, com o IP 1559, se ele continuar nessa mesma taxa da rede,
tende a fazer que o Ethereum se torne cada vez mais deflacionário, o que tende a impactar seu preço e ter um resultado ali interessante para quem tem o ativo em carteira.